Olá, eu sou a Prodinha. Eu sou Sandra Neves. Nós somos da Academia do Saber Infantil e estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre o que é o Ministério Infantil nas igrejas. Temos observado que as pessoas dentro das igrejas estão fazendo uma diferença entre escola bíblica dominical e ministério infantil, como se um não estivesse dentro do outro. Mas, na verdade, tudo que ocorre nas igrejas, voltado para as crianças, todo o trabalho que é feito com o pensamento voltado para o desenvolvimento infantil na presença do Senhor, é ministério infantil. Então, a Escola Bíblica Dominical, ela faz parte do Ministério Infantil. Sandra tem uma experiência pela qual ela passou em uma igreja, onde ela conseguiu reorganizar, reestruturar todo o trabalho do Ministério Infantil. Na verdade, todo o trabalho infantil. Lá não havia o Ministério Infantil, não é mesmo? E havia esta divisão. De manhã, um trabalho com crianças e à noite, um outro trabalho com crianças que era realizado durante o culto. E ela vai poder contar um pouquinho dessa sua experiência para nós. Sim, o trabalho era bem separado. Inclusive, era o departamento, né, infantil, e o departamento infantil se resumia em EBD, né, e o culto da noite, que tinha até outro nome. As crianças basicamente eram as mesmas, porém as pessoas que trabalhavam era uma equipe bem distinta da outra. Mas o trabalho, assim que eu cheguei naquela igreja, nós começamos a ver que havia realmente uma certa rivalidade entre as duas equipes, por ser uma igreja maior, e aí quando tinha uma apresentação, tinha apresentações separadas, mas as crianças eram as mesmas. Então nós propomos que realmente houvesse uma unificação e passasse a chamar Ministério Infantil, o que é Ministério Infantil? Engloba todas as faixas etárias, tanto o do berçário até o júnior, não é? Que era assim, isso também era bem separado. Berçário, bem diferente. Na verdade, berçário é onde as mães chegavam com seus bebês e ali podia amamentar, tem uma pessoa para cuidar, mas não tem uma história, não tem nada, né? Mas o que nós começamos a perceber? Que realmente há essa necessidade de um trabalho específico com os bebês também. Né? Não essa separação. Então, na verdade, tínhamos 3 separações dentro dessas crianças. O berçário, o culto da noite, o culto infantil da noite e a EBD. E a partir daí nós começamos a fazer um trabalho realmente de chamar a equipe, né? Unificar essas equipes, ter um direcionamento. Né? Qual que é o direcionamento? Atingir o coração da criança, mas de maneiras diferentes. Não, né? O ensino ele tem que englobar numa igreja. A visão tem que ser a mesma da igreja. Qual a visão da igreja? O crescimento, que esse ministério cresça, que as crianças venham cada vez mais felizes. Então, nós começamos a fazer um material, lógico, um material diferenciado para cada hora, mas um treinamento para essas equipes juntos, porque de manhã começamos a ter também o culto infantil antes da EBD. Ao invés das crianças ficarem lá dentro, elas já ficavam, que é um grupo grande, e às vezes ficar na igreja, eles acabam perdendo muita coisa, né? Porque o culto da manhã, o culto da igreja é voltado para adultos, não para criança. Então de manhã não tinha por que ser só EBD. Então o que nós começamos a fazer? Geralmente a unificar, né, esse trabalho, esse projeto. Dividimos melhor as faixas etárias, né, por idades, como era um grupo maior, né, por ser uma igreja um pouco maior, nós conseguimos dividir por idades mesmo, a partir do berçário, equipar o berçário, preparar as pessoas que iam trabalhar com o berçário. Uma coisa que eu sempre digo, é mais fácil você, de repente, você improvisar com as crianças maiores do que com o bebê. Você precisa realmente, não simplesmente só cuidar, eu levo jeito, com criança vou trabalhar no berçário. Não é só levar o jeito, né?
Você tem que realmente saber usar esse tempo que você está ali com a criança, né? Se você for ver, parece que é longo a partir do momento que você está ali, sem planejar nada. Demora a se passar. Mas a partir do momento que você planeja alguma coisa para trabalhar com ele, com começo, meio e fim, você vai ver que o tempo é muito curto. Então, temos que aproveitar esses momentos desde o início, da tenridade mesmo. Porque nós temos estudos que comprovam que desde a barriga as crianças já podem ouvir histórias, podem ouvir músicas, né? Nós temos o exemplo de Jesus e João Batista lá no ventre da mãe, né? Então, assim, desde lá, se você for ver, a importância que tem o trabalho com crianças desde muito pequenas. E hoje a própria neurociências, não é mesmo? Ela atesta que, de fato, as crianças, elas têm milhões de sinapses, elas aprendem numa velocidade estrondosa que o adulto não consegue acompanhar, o que muitas vezes para o adulto parece uma mera imitação. A criança, na verdade, está levantando hipóteses porque ela está formando cada vez novas sinapses. E isso de 0 a 3 anos, de fato. Quer dizer, os nossos bebês, eles estão incluídos nisto. Mas, Sandra, eu acho muito interessante quando você fala. Eu diria que quando você diz que vocês começaram a colocar o culto para as crianças, e agora na escola bíblica já não era mais apenas o momento da aula, as crianças saem do culto dos adultos e elas passam a ter um culto infantil também no momento da escola bíblica. Eu acho isso muito importante porque isso marca fundamentalmente a grande diferença entre escola bíblica dominical e ministério infantil, porque o ministério infantil, ele não vai se preocupar tão somente com o ensino de 40 minutos de sala de aula. Entendi que esta era a tua proposta. Sim. Era esta. Então, o Ministério Infantil, ela vai se preocupar com o quê? Com a adoração, ela vai se preocupar com o louvor, ela vai se preocupar com a dedicação da criança ao Senhor, e isso é o que faz toda a diferença. A criança se sente pertencente à igreja, porque ela também glorifica. Ela não é apenas um ser que vai ali para aquela sala para dar um pouco de tranquilidade aos pais. Ela não é um objeto que embeleza a igreja na hora das apresentações, que quem não se emociona na hora da apresentação de uma criança, mas as apresentações dela se tornam o quê? Parte do seu culto. Sim, porque quando há essa separação, há realmente uma certa, talvez nessa igreja havia, e eu acredito que em várias outras, quando há essa separação de escola bíblica e culto da noite, há uma certa rivalidade entre as equipes, né? A gente às vezes até via realmente o fruto de um trabalho diferente, né? E são as mesmas crianças. Ou outras crianças que vinham, não, eu só vou no da noite porque eu gosto mais, ou só vou no da manhã porque eu gosto mais. Hoje não. Hoje elas vão de manhã e querem ir à noite porque elas querem mais, né? Porque assim, é diferente, lógico, não é o mesmo conteúdo que tem na manhã, tem à noite, não é? Não que isso seja... Muitas igrejas repetem os cultos, né? Uma igreja grande, às vezes tem 2 cultos de manhã, 2 cultos à noite. São públicos distintos. Aí sim, realmente é o mesmo culto para as crianças nas 4 horários. Mas nessa igreja era culto de manhã e culto da noite. Então nós tínhamos um material para de manhã e um material para a noite. Mas ele englobava todo um planejamento, todo um currículo. O currículo de vocês, o planejamento seria isso mesmo. O planejamento, ele costurava tanto a escola bíblica como o culto infantil da noite, de forma que fosse acrescentar às crianças e não simplesmente dividi-las e tornar um momento mais agradável ou outro momento menos agradável para elas. E depois de um tempo até o culto das quartas-feiras também tinha também todo um planejamento e tudo englobado. Então o Ministério Infantil estendeu os braços e alcançou também os cultos, chamados cultos de oração da igreja de quarta-feira. De quarta-feira. Então a criança já não ficava mais no templo, ela ficava no espaço infantil e ali ela tinha o seu momento também de culto infantil. Sim.
nós conseguimos um espaço que seria só para as crianças. Até então, a gente tinha um local de culto infantil, que era misturado com onde as pessoas faziam todos os departamentos faziam suas festas de comunhão naquele lugar. Mas nós conseguimos um outro espaço, onde estava tudo que era coisa guardado, tudo que você imagina assim que não usava há anos, entulho, cheio de entulho, naquele lugar, um espaço amplo, perfeito. O quartinho da bagunça da igreja. O quartinho igreja. da bagunça da igreja. Tinha coisas até de irmãos lá que não queria mais, levava para lá. Nós conseguimos tirar, desocupar e na época colocar ventiladores. Hoje tem até ar-condicionado, porque é um local, ficou maravilhoso mesmo, foi totalmente reformado. E as pessoas às vezes tinham medo, né, de chegar para o pastor, nós precisamos de um local melhor, nós temos que improvisar com o que tem. Não. Se é da boca das crianças que brota o perfeito louvor, então o culto deles tem que ser o de melhor, né? Foi aí que nós conseguimos fazer todo esse trabalho, ficou realmente um lugar maravilhoso, que era só deles. Então ninguém mais invadia aquele espaço, com fraternização, nada. Só era do culto infantil. Quer dizer, era uma igreja de crianças, de fato. De crianças. Onde elas poderiam expressar o perfeito louvor, onde elas podiam dedicar as suas vidas e onde também elas tinham espaço para separar as classes, também havia esse espaço. Sim, sim. Antes já tinham esses espaços, mas a comunhão, o culto infantil era feito no outro espaço, né, onde era o lanche, todo junto ali. E quando então tinha bastante coisas na parede, porque era de todos os ministérios. Então, assim, a gente não conseguia colocar alguma coisa fixa para as crianças, não podia. Porque outros iriam utilizar aquele espaço. Outros departamentos iriam utilizar aquele espaço. Então, a partir daí, nós conseguimos este espaço. E o detalhe, o culto infantil da noite era num outro lugar ainda. Então, assim, ficava aquela coisa linda, maravilhosa para o culto da noite e o da manhã totalmente diferente. É tanto que todos costumavam falar, cadê fulano? Ah, tá lá do outro lado. Hoje não, tá lá no Ministério Infantil. Que diferença, hein? Diferença. Isso é maturidade espiritual, gente, porque quando uma igreja chega ao ponto de colocar ar-condicionado para as suas crianças, todo mundo se preocupa com o santuário, todo mundo se preocupa ali com aquela parte do templo. Eu não sei nem dizer se é, desculpa aí, se é Jesus que está lá ou se é porque os irmãos estão lá. Me desculpa, porque Jesus não precisa do ar-condicionado, não é mesmo? Ele já nos refrigera a alma, mas a igreja pensa em ter um sistema de ar-condicionado, mas ela não pensa em ter isso para as crianças, serve em qualquer lugar. E quando você conhece uma igreja que chega a este ponto, nós podemos dizer que isso é maturidade espiritual, porque estamos dando às crianças a devida importância que o próprio Senhor Jesus deu, quando ele diz que quem não se tornar como um desses pequeninos não poderá herdar o reino dos céus, não é mesmo? Será que nós também não estamos, quando Jesus fala, deixar elas virem até mim, não as impeçais, quantas vezes nós estamos impedindo as crianças de ir até Jesus? De repente, um banheiro de qualquer jeito, é aquele ali para as crianças, né? Um banheiro de qualquer jeito, o calor, porque isso também inquieta as crianças. Às vezes a gente quer tanto uma rotina, estabelecer uma rotina, não consigo, mas está calor demais, para a gente já está difícil, imagina para uma criança ficar ali 2 horas naquele calor, né? Então, será que nós estamos impedindo? A criança não quer mais ir para a igreja, ou quando chega na adolescência não quer mais ir para a igreja, por quê? Porque quando ela era criança, ela ia porque os pais levavam, era que basicamente obrigadas a irem, né? Só que agora ela não é mais obrigada. Então, eu não tenho mais que... Entendeu? Não que a palavra do Senhor Jesus vai ser lançada de qualquer forma, não é isso, não é? Mas será que nós não estamos impedindo as crianças quando nós colocamos, talvez, esses empecilhos, um lugar mal cuidado, um painel lá de qualquer jeito? E tudo depende daquilo que a igreja tem para oferecer. Quando nós colocamos esta necessidade de você dar o melhor,
é o seu melhor. Qual foi o melhor da viúva pobre, não é mesmo? O melhor de uma igreja diz respeito a tão somente aquilo que ela de fato pode oferecer. Uma igreja pode não ter um ar-condicionado para oferecer às suas crianças, mas ela pode ter um ventilador para oferecer às suas crianças. Ela pode ter uma janela ampla para oferecer às suas crianças, que dentro daquele calor vai fazer toda a diferença. A igreja, ela pode estar ali num canto muito remoto, porém, se ela der o melhor para a sua criança, o Senhor com certeza estará observando todas estas coisas. Agora, se uma igreja tem a condição de ter um espaço bem definido, de ter um espaço com determinado conforto, vai fazer toda a diferença. E não somente na vida das crianças, mas também na vida dos pais. Que eu ainda estou para ver qual é a mãe que leva o seu filhinho, a sua filhinha, para deixar com uma outra pessoa e ela observa, como você disse, o banheiro, que o banheiro é um banheiro de adultos. Eu me lembro de uma mãe conhecendo uma escola na qual eu trabalhei, era uma escola pequena, e o que chamou a atenção daquela mãe não foi a sala de aula, não foi a proposta pedagógica da escola, embora ela fosse muito boa, mas o que chamou a atenção daquela mãe, quando terminou a visita, ela olhou para mim e disse assim: gente, eu amei o banheiro. Fiquei passada, né? Olhei para aquela mãe, como assim, mãe? Os banheiros de vocês são pequenininhos, são para crianças mesmo. Eu vou em escolas, às vezes grandes, eu estou conhecendo muitas escolas, e é banheiro de adulto. Eles não se preocuparam em tirar o banheiro de adulto, em fazer um banheiro para criança. Que lindo, eu amei o banheiro de vocês. Eu pensei assim na hora, nossa, ela jogou fora tudo aquilo que eu falei, né, na apresentação. Mas a mãe estava preocupada com o conforto do seu filho. E só mais tarde ela veio me dizer que o filho dela tinha muito medo de usar o vaso sanitário de adulto, que ele achava que ele ia cair. Ele era bem pequenino, magrinho, e ele achava que ele ia cair, que ele seria devorado pelo vaso. Então aquilo chamou muita atenção da mãe. Se é uma mãe que está visitando a nossa igreja, estas coisas não vão fazer diferença para ela? Claro. Se ela chega e ela vê um espaço, pode ser uma sala de 3x3, pequena, mas se ela vê que aquele espaço está apropriado para uma criança, aquilo vai chamar a atenção. Qual o maior bem de um pai e de uma mãe? É o seu filhinho, não é mesmo? E, assim, só para voltar um pouquinho no que a gente estava falando, que antes disso não tinha nem ventiladores para as crianças. Mas não porque o pastor não tinha olhar para as crianças, não é isso. Mas ele confiava naquela equipe, mas a equipe tinha medo de chegar até ele e pedir, achando que ia ter um não. Não é? E nós conseguimos tanto os ventiladores como hoje temos o ar-condicionado. Então, quer dizer, se a equipe não conseguia, na verdade, porque ela não havia pedido. A Bíblia é bem clara quanto a isso, né? Nós não sabemos pedir, né? Mas o que pedir e dar-se-vos-á. Então, não sabiam pedir, não chegavam a pedir com medo do não. E essa é a realidade de muito líder de crianças na igreja. Nunca foram verdadeiramente ao pastor solicitar a ele, nunca colocaram a necessidade preeminente do ministério. Nós precisamos disto neste momento, pastor, por isso, isso e isto, mas eles já criam uma barreira. Não, olha, nosso pastor, ele é muito sisudo. Não, ele não tem um olhar para a criança, porque eles querem que o pastor vá adivinhar, quer que o Senhor Jesus... quer que o Espírito Santo revele ao pastor, lhe dê um sonho, lhe dê uma visão do que o ministério infantil está precisando. Mas será que o Senhor precisa de fato revelar isto ao pastor de um modo sobrenatural? Ou se bastaria apenas você chegar, se reunir com o seu pastor e colocar para ele: nós precisamos de um ventilador, nós precisamos de 5 cadeirinhas, pastor, porque nós só temos 3 cadeirinhas e temos 2 mesas, e as crianças nas cadeiras grandes ficam balançando as perninhas. Pronto, você deu a razão de ser da sua necessidade. Quer dizer, o pastor comprou o ventilador e futuramente ainda colocou os ar-condicionados. Bem, vale lembrar que nós não estamos de forma alguma desmerecendo a escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical, historicamente falando, ela foi de fundamental importância na expansão do evangelho. E ela continua sendo importante. Ninguém está desmerecendo, em hipótese alguma,
o trabalho que é realizado pela escola bíblica. Na verdade, o Ministério Infantil vem ampliar o trabalho que outrora era feito no departamento infantil durante a escola bíblica, naquele momento em que as crianças tinham 40, 50 minutos em que eles se separavam dos pais para estudarem as suas lições divididos por faixa etária. O Ministério Infantil, então, ele engloba o trabalho realizado pela escola bíblica e ele amplia esse trabalho quando ele se volta para a ministração à criança e permite à criança ministrar ao Senhor o seu louvor, ministrar ao Senhor a sua adoração. Realmente ela tem um momento em que ela explora com a criança a palavra de Deus de uma maneira diferenciada, que não é através de uma palestra. As crianças vão ter o seu culto, vão ter a mensagem da palavra de Deus, mas não como uma preleção do pastor, numa linguagem que ela não compreende, mas uma linguagem mais voltada para a contação de histórias, e em nenhum momento a gente fere com isso os princípios bíblicos, até porque foi um recurso amplamente usado pelo Senhor Jesus, a contação de histórias. Eu diria que ele é o contador de histórias de fato, e ele conseguia sensibilizar multidões com as histórias que ele contava. Então, a escola bíblica, ela tem o seu lugar dentro da igreja hoje, como teve no passado. O que nós precisamos é ampliar a nossa visão de trabalho infantil. E quando nós saímos de um departamento e pensamos em um ministério, é exatamente pensar que o Senhor Jesus pode, que o Espírito Santo vai ministrar a vida das nossas crianças. E o Ministério Infantil, ele vai agregar também uma nova forma que se tem trabalhado nas igrejas através das células com crianças. Sim, muitas igrejas têm esse trabalho hoje, né? Igreja em células. E é um trabalho, é um momento um pouco menor, então assim, tem que haver um planejamento. É um material às vezes diferenciado, né, nas células. E as igrejas em células costumam não ter EBD, então são cultos mesmo. Então é um material diferenciado, então assim, cabe à equipe, né, que está trabalhando com as crianças, ver o melhor material, ver o melhor planejamento para esses momentos, não é? Então a gente não tem que ficar simplesmente focar EBD, por isso que chama-se Ministério Infantil, seja ela EBD, seja aos sábados, né? Seja escola bíblica dominical, escola bíblica sabatina, enfim, eu trabalho com crianças, é o Ministério Infantil. E o Ministério Infantil, ele vai, eu achei muito interessante quando você fala disso, dessa diferença que aconteceu dentro da liderança, quando você conseguiu unir manhã, tarde e as quartas-feiras também. Sim. Dentro da igreja, é que cessou a rivalidade que havia entre equipes. Sim. Ah, mas isto dentro da igreja, ninguém nunca leu Coríntios? Uns são de Paulo, uns são de Pedro, uns são de Apolo. Então, essa rivalidade acontece em qualquer lugar, seja uma empresa ou seja uma igreja, porque nós somos seres humanos e é muito fácil tomarmos partidos. Como seres humanos, somos seres completamente políticos e nos partidamos àqueles com os quais nossas ideias se casam melhor, nós compramos melhor a ideia daquela pessoa, então a gente acha que tudo tem que ser daquela maneira. Então, o Ministério Infantil, quando você passa a ter uma única liderança, e quando a gente fala de uma única liderança, não implica que é uma pessoa só, mas é que a equipe se torna uma equipe coesa, não é mesmo? Sim. A equipe, ela passa a se nortear agora, a se dirigir por princípios únicos para qualquer que seja o trabalho infantil da igreja. E o mesmo acontece com os ministérios em outras faixas etárias, em outros grupos, como jovens, adolescentes, senhoras, grupos de louvor. Então, quando você tem essa ideia de ministério, você tem uma ideia de interesse, mas isso só acontece de fato quando há duas coisas, pelo menos. De um lado, comprometimento e do outro lado, o amadurecimento espiritual. E isto, nós vamos mais uma vez nos voltarmos ali para as cartas de Paulo. Transformai-vos, pois,
pela renovação do vosso entendimento. E não se fala apenas de um entendimento cognitivo. Eu vejo que, eu percebo esse texto de Paulo como quem fala de um entendimento do sobrenatural, um entendimento do coração de Deus. O que é esse entendimento? É conhecer a vontade de Deus boa e agradável, como ele mesmo diz no versículo. Sim. E eu creio assim que um trabalho bem feito com crianças, quando elas estiverem naquela fase que já vão assistir o culto no templo, não é aquela criança que vai querer ficar desenhando, que vai querer ficar fazendo, enfim, não vai querer ficar ali, mas ele já está sendo preparado, né? Não é simplesmente, vai lá brincar e contar uma história e pronto. Não, tem começo, meio e fim, e ela vai estar sendo preparada para quando ela for adolescente, poder estar junto com os adultos, cultuando ao Senhor no templo. Até porque ela vai crescer aprendendo o momento de cada coisa, não é mesmo? Nós pensamos assim muitas vezes, nossa, porque a criança fica 5 horas dentro da sala de aula com um professor na escola e não consegue ficar 50 minutos na escola bíblica ali, perturba todo mundo. Mas a criança não pensa o momento em que ela está na igreja como um espaço de pertencimento, como um momento único na vida dela em que ela vai fazer algo completamente diferenciado, que é adorar do seu jeito ao Senhor Jesus. Eu lembro-me de uma vez que eu estava contando a história da Páscoa dentro do culto infantil à noite. E dentro da história da Páscoa, eu fui inserindo vários louvores. Então, naquele dia, não fiz o louvor com as crianças. Eu resolvi fazer o louvor dentro da história. Eu gostaria de ter gravado aquele dia, mas há muito tempo a gente não tinha tantos recursos como agora. Como as crianças entravam no louvor e elas louvavam ao Senhor, e depois eu conseguia sair daquele louvor, voltar para a história com elas, e elas estavam ávidas ali, prestando atenção na história. Então, todo o momento da história foi o momento de cultuar. Aquelas crianças glorificaram ao Senhor. Teve um momento em que, no meio da história, eu disse assim para as crianças: nós precisamos agradecer a Deus por ter feito essa promessa maravilhosa de nos enviar um Salvador. E quem gostaria de glorificar a Deus? E uma criancinha já começou a orar. Ela sabia o que aquela glorificação naquele momento não era um louvor. Ela começou a orar do jeitinho dela. Gente, é uma experiência que você, enquanto professor, você enquanto líder infantil, você sai dali edificado. E você pensa que você está edificando. Então, quando você pensa o ministério infantil, você pensa na transformação que o Senhor vai fazer na vida das crianças. Você vai pensar no quebrantamento que o Senhor vai fazer. Não é apenas uma aula, você não vai ensinar apenas a lição que está ali, cobrar o versículo que a criança tinha para decorar durante a semana, ou preencher as atividades de completar, ou mesmo pintar um desenho. Tudo isso faz parte, mas não é apenas isso. A criança, ela é a igreja de hoje, a criança que você está ensinando para que, de fato, ainda quando ela for velho, não se desviará dele. Nós tivemos momentos assim, de vermos vidas infantis sendo quebrantadas diante do Senhor. Alunos que foram meus, que foram da Sandra, tivemos o privilégio de dar aula para as mesmas crianças, que durante um culto começou a chorar, elas eram gêmeas e elas choravam copiosamente. E quando a retiramos à parte, elas colocaram que elas estavam chorando porque Jesus tinha morrido por causa delas. Que coisa maravilhosa! Jesus tocou de fato o coração daquelas vidas, elas compreenderam de fato o projeto de salvação daquelas vidas. Os pais daquelas crianças não frequentavam a igreja, não é mesmo? Tinha tios que frequentavam a igreja. Não tenho contato mais com estas duas meninas, mas assim como naquele filme O Clamor da China, não sei
quantos já assistiram, eu creio que a semente que foi plantada naquelas vidas, embora não esteja hoje em contato com elas, elas de fato, essa semente de fato, ela vai germinar a seu tempo. O Senhor Jesus diz o quê? Que um planta, outro rega, outro colhe, mas quem dá o crescimento é o Espírito Santo. E eu lembro de um período da nossa vida, nossa mesmo, nós duas, que nós ficamos muito confusas, porque parecia que a gente estava sempre plantando e a gente não estava vendo o fruto. E nós choramos muito para o nosso pastor. Choramos literalmente, na verdade, viu? Foram lágrimas mesmo que rolaram. E naquela reunião ele não teve nada para nos dizer, lembra dessa história? E ele mandou um e-mail. Mais tarde, só no dia seguinte é que eu fui ver o e-mail, e no e-mail ele colocou assim, eu tenho esse e-mail guardado até hoje, ele colocou assim, uns são chamados para plantar, outros são chamados para regar e outros são chamados para colher. O Espírito, ele falou exatamente o mesmo versículo da Bíblia que eu já conhecia, mas você e Sandra foram chamadas para plantar. Então vocês plantarão e plantarão e plantarão e deixem que outros colham aquilo que vocês estão plantando. Então, enquanto líderes de ministério infantil, nós precisamos ter isso em mente. Então, você líder de ministério infantil precisa saber para o que o Senhor te chamou. Você está trabalhando com os pequeninos, talvez você vá apenas plantar em seus coraçõezinhos a boa semente. E não podemos atirar da mente de que aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará com seus molhos. O momento de voltar com esses molhos é o momento da eternidade. Talvez eu só vá ver alguns dos frutos lá na eternidade, mas nós precisamos crer que aquele que nos chamou para fazer a boa obra, ele vai nos capacitar com certeza. Esse momento que você tem com a criança, ali no ministério infantil, seja na escola bíblica, ou seja durante o culto infantil, seja na célula, seja na classe de 5 dias que muitas igrejas fazem de tempos em tempos, seja na escola bíblica de férias, a EBF. Eu sou fruto de EBF, eu lembro até hoje do meu primeiro versículo que eu aprendi na EBF, lembro-me até hoje de receber a primeira coroa de ouro da EBF, e é isto que ainda é o foco da minha vida. Quando eu estou ali nos meus momentos de crise, eu lembro que eu quero receber a coroa da vida eterna, e que para isso eu tenho que ser fiel até a morte. Então, é desta semente que eu estou falando, é desta semente que a Academia do Saber Infantil está falando para você, líder do Ministério Infantil. Foque nisto, foque em plantar esta semente, em falar do Senhor Jesus aos pequeninos, em dar a ele o melhor conforto que a sua igreja puder propiciar, dar a ele o melhor material didático que a sua igreja puder propiciar a esta criança. Saiba que o seu melhor nas mãos do Senhor é tudo o que o Senhor precisa, e às vezes o seu melhor está tão somente no amor e na dedicação que você vai colocar diante do altar de graça do Senhor Jesus. E pensando nisso, saiba que vidas serão transformadas, que pais serão alcançados também. Temos que ter em mente, realmente, quando se fala de educação cristã, do Ministério Infantil, que realmente educação cristã, o nome próprio já diz, né? O centro é Cristo, o centro é o Senhor Jesus. Nós não podemos nos esquecer disso jamais, né? Que realmente, qual o intuito desse ministério? Falar o coração dessa criança, falar do amor de Jesus, independente do tema, independente se é culto da noite, culto da manhã, EBD, metodologia, célula. A mensagem principal é o Senhor Jesus. Seja um trabalho, uma dança que nós vamos fazer, seja uma coreografia, seja um jogral, seja um coral, porque às vezes já aconteceu conosco muitas vezes de você é uma igreja pequena e você tem que fazer tudo, aí você ensaia o coral, você dá aula, você, enfim, faz tudo. Escreve a peça de teatro, ensaia o teatro, participa do teatro, não é? Mas o importante, mais o importante do que Cristo seja o centro de tudo isso, de independente de qualquer atividade, no Ministério Infantil ou no Ministério, na igreja como um todo, o centro é Cristo. E às vezes a gente se perde nisso, né?
Começa, às vezes o eu começa a falar mais alto, né? Começa a se... porque de repente eu tenho uma faculdade e tal, eu estou mais preparado, enfim. Não, o centro é Cristo. Que ele usa, às vezes, aquela pessoa que nunca sabe o básico da leitura. Ou lá no passado, muitos que foram evangelizados com a Bíblia, aprendeu a ler e escrever com a Bíblia, né? Uma Bíblia que ganhou e realmente mudou toda uma história de vida de gerações através de uma Bíblia, não é? Então, o centro é Cristo. Isso é o básico. Quando você fala de preparo acadêmico mesmo, eu me lembro de uma história que aconteceu com um amigo. E não era criança, mas essa história ilustra muito bem acerca do preparo da pessoa e que às vezes nós focamos nisso. Ele convidou um colega de trabalho para ir à igreja. E ele convidou em um dia muito especial, ele sabia que o pastor fulano de tal estaria lá. Eu, particularmente, amo as mensagens dele, ele é um professor nato, ele prega dando aula e ele é muito dinâmico. Porém, ele também tem um vocabulário muito elevado às vezes difícil de compreender. E quando o culto terminou, o meu amigo perguntou para o seu colega, e aí, você gostou? Ele falou assim, rapaz, olha, você me desculpa, eu não entendi nada do que ele falou. Mas o culto foi bonito, bonito mesmo. Ah, tá bom. Amanhã você vem? Amanhã eu venho sim. Ele saiu tristinho, né? Quando chegou no outro dia, houve um problema com o pastor. E o pastor não pôde estar presente naquele culto. E foi um diácono que foi pregar. Quando o diácono assumiu o púlpito, o meu amigo disse assim, meu Deus do céu, esse daí, olha, se ele não entendeu nada do que o pastor falou ontem, agora é que ele não vai entender nada mesmo, porque esse irmãozinho é tão enrolado para falar as coisas. Mas orou ali ao Senhor, tem misericórdia, eu estou orando tanto por esta vida. O culto processou normalmente, acabou o culto e ele não quis sequer perguntar para o seu colega, e aí, você gostou? Ele disse, eu não vou nem perguntar, vou deixar passar batido. Mas ele nem havia alcançado a rua ainda, quando o colega dele disse assim, rapaz, hoje eu entendi tudo, hoje eu entendi o que o Senhor Jesus quer para a minha vida. E o meu amigo ficou ali passado, então ele começou a glorificar a Deus, deu aleluias. Então, não depende exatamente do nosso preparo. O Senhor usa o nosso preparo. O Senhor usa tudo aquilo que nós tivermos para colocarmos no seu altar de graça. Assim como o Senhor usou Pedro, um pescador, ele também usou de modo sobrenatural Paulo, um acadêmico. O Senhor usou as vidas, não que estavam capacitadas simplesmente, mas ele usou as vidas que se colocaram diante do seu altar. E assim como Davi, com um coração humilde, que buscou do Senhor revelar aquilo que o Senhor tinha preparado para aquele momento. E é assim que o Senhor quer usar a cada um de nós, e assim o Senhor quer usar desde o professor da escola bíblica dominical, o líder da célula, o ministro do ministério infantil, também no preparo da liderança do ministério infantil. E ministério infantil engloba EBD, ministério infantil engloba a classe de 5 dias, ministério infantil abrange as células também, porque ministério infantil, ele é tudo aquilo que você faz focando no ensino do Senhor Jesus às crianças. Ministério infantil é pensar a revelação do Senhor ao alcance das mentes infantis. Eu creio assim que realmente algo voltado para a criança, com uma linguagem acessível a elas, faz toda a diferença. Me lembro que quando eu era criança, há bastante tempo atrás, nós participávamos de uma congregação lá no interior do Paraná. E tinha só EBD para as crianças. Então, à noite tinha que ficar dentro do templo e minha mãe já, olha, não é momento de conversar. Mas nunca me explicou por quê. Então, eu chegava e dormia. Mas uma coisa que ficou na minha mente, que por isso que tudo tem que ser muito bem explicado para as crianças,
que estava escrito lá na frente: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. E ela vivia me repetindo isso, mas não me explicava. E aquilo ficou na minha mente durante muito tempo. O que será que é aquilo? Guardar o pé. Como que eu ia tirar o pé para guardar? Não é? Então, às vezes a gente fala, as crianças entendem tudo no sentido literal. Então, algo que realmente vá abraçar isto, esse conteúdo, que a criança possa entender. Importante que ela se sinta à vontade para tirar suas dúvidas também. Por isso que ela precisa se sentir amada e acolhida. Para ela poder realmente tirar suas dúvidas, poder falar, não ter vergonha de dizer o que ela está pensando. Não é mesmo? A nossa criança hoje, ela vai enfrentar situações muito diversas fora da igreja, que vão contradizer os ensinos que estão sendo feitos ali na igreja, que ela está recebendo na igreja. Então, se ela não se sentir à vontade, se ela não se sentir tranquila para tirar as suas dúvidas, ela pode acabar seguindo por outros caminhos que não aqueles que ela aprendeu genuinamente, embora eu de fato acredito que lá adiante essa semente vai germinar, ela vai vencer todo e qualquer pedregulho que for colocado sobre ela na tentativa do adversário de sufocar, mas nós queremos de fato que a criança se sinta pertencente ao corpo de Cristo, que ela se sinta, não como Sandra se sentiu lá na igreja, sonolenta e na dúvida, o que eu faço para guardar o meu pé? Como que eu tiro o meu pé para guardá-lo? Tanto que eu chegava e já colocava o pé sobre o banco. Guardou o pé, né? Não podia ficar com o pé no chão, colocava sobre o banco e dormia. E dentro dessas dúvidas, imagine quantas outras situações não passem pela mente da nossa criança. Mas eu compreendo que houve um tempo em que não se pensava na criança como capaz de entender tais explicações e não se pensou também em uma linguagem que pudesse alcançar a compreensão da criança. Vamos dar à criança o ensino que ela tem capacidade de compreender. Dentro disso, o Ministério Infantil precisa colocar a criança dentro da igreja, dar a ela a oportunidade dela construir um sentimento de pertencimento àquele lugar, não ao lugar físico simplesmente, mas ao lugar que é o Ministério Infantil. Ela precisa compreender que ali dentro ela tem espaço para glorificar, ela tem espaço para aprender, ela tem espaço para tirar as suas dúvidas. Sim, e poder receber o Senhor Jesus como qualquer outra pessoa, porque durante muito tempo a criança não tinha as pessoas não viam as crianças como podendo ter esse sentimento, ter essa certeza, não é? Ela é muito pequena, ela não sabe das coisas, né? E nós sabemos que as crianças sabem sim o que elas querem, e às vezes muito novinhas ainda. Eu aceitei o Senhor Jesus. Quem sou eu para dizer que não? Que ela não aceitou. Quem somos nós para nos colocarmos como pedra de tropeço no crescimento espiritual de uma criança? Tanto dar a ela a oportunidade de dizer, eu aceitei o Senhor Jesus, como dar a ela a oportunidade de dizer, eu não estou entendendo isso. E dar a ela a oportunidade de tranquilamente colocar a sua dúvida, colocar a contradição que está dentro da sua mente, porque conhecimento é construção. Eu quero deixar aqui uma dica para vocês. Eu citei um filme, Clamor da China. É um filme muito antigo, baseado em fatos reais. Conta a história de uma mulher chinesa. É muito difícil você encontrar este filme completo. Sandra já conseguiu localizá-lo em 2 partes no YouTube. Mas ele é um filme muito edificante para as nossas vidas como servos do Senhor Jesus, dentro de um país como o nosso, que tem uma grande liberdade religiosa, mas também ele é um filme de inspiração para nós líderes do Ministério Infantil, porque ele vai falar exatamente sobre a ação do Espírito Santo sobre a vida de uma criança e toda a implicação de Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Vale a pena. Esperamos que este vídeo alcance o seu propósito, que ele
consiga tirar algumas de suas dúvidas. Nos colocamos à sua disposição, faça comentários, coloque para nós a sua experiência. Se houver dúvidas ainda em sua mente, pode compartilhar conosco, estaremos respondendo a estas dúvidas também. Compartilhe sua história conosco e nos vemos no próximo vídeo. Até mais! Até mais!